Boa noite, desejo que estejam todos bem. Segundo a informação, essa palestra vai chegar até vocês no domingo. Então, já falei aqui que eu gosto de fazer as palestras, né, de domingo que tem um envolvimento com a família. Eu não sei como é que anda a família de vocês, né, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. Mas eu desejo que estejam todos bem dentro do possível, conseguindo arcar com as responsabilidades que competem a cada um de nós, que possam estar vibrando em saúde e se de alguma maneira algo mais sério aconteceu, que Deus possa envolver todos vocês, seus familiares e que possamos estar todos juntos em breve aqui no João Ramalho, para que a gente possa se abraçar, se ver de pertinho, mas ainda assim, vamos manter a nossa conexão, nosso pensamento ao mais alto, para que esse momento possa ser o melhor que cada um aqui consegue vivenciar. Hoje a gente vai refletir sobre a porta estreita, que está no capítulo 18 do nosso Evangelho. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E, bom, eu sou boa de falar desse tema aqui, porque já fui convidada várias vezes para a gente conversar sobre a porta estreita. E, num primeiro momento, nesse item 3, vai falar de algo que provavelmente você já deve ter escutado, a menção que a gente faz da porta estreita com a porta larga. Porta larga. É tudo aquilo que é fácil e, vou melhorar, não fácil, mais acessível. Todos nós, de um jeito ou de outro, num nível mais profundo ou não, vivenciamos situações que exigem mais de cada um de nós. Algumas vezes a gente não enfrenta o desafio, a adversidade ou o problema posto, lembrando que tudo acontece para a nossa evolução. Até aquilo que parece ser muito difícil, muito complicado, ainda assim fala de um momento de evolução e de crescimento. Mas quando isso chega para cada um de nós, cada um reage de uma maneira. Mas o texto vai dizer que a grande maioria reage da mesma forma, ou interage com o meio da mesma forma. Como nós fazemos isso? Se nós falarmos desse período que nós estamos vivendo, dentro da minha experiência enquanto terapeuta, o que eu tenho atendido mais? Vou falar daqueles que eu tenho proximidade, das colegas que compartilham. A grande maioria se envereda muito mais para os vícios, para as vicissitudes, do que o enfrentamento de dar um passo adiante. Então, as pesquisas mostram que o consumo de álcool aumentou, que o consumo de droga aumentou. Nós vamos retomar um trabalho junto à OAB de São Bernardo, mesmo de maneira online, porque a violência doméstica aumentou, o abuso com as crianças aumentou, os maus tratos com idosos também são elevados. O número de medicação com prescrição ou não, é um absurdo. As pessoas, na grande maioria, reclamam que engordaram muito nesse período de pandemia. Cerca de 10 quilos em um mês. Então, nisso nós já estamos falando de ansiedade, de compulsões. Então, quantas coisas aconteceram e nós buscamos recursos que são conhecidos para cada um de nós e cada um escolheu uma maneira de lidar com a dificuldade. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui, que são da vida, fazem parte da vida, mas ainda assim também são escolhas, porque da mesma maneira que eu posso escolher me embebedar, eu posso escolher, sei lá, fazer uma atividade física. Ah, Cris, mas quando você está mal, você vai fazer atividade física? Se a gente se esforçar para, porque ele vai dizer aqui que a porta é estreita, você precisa fazer um esforço. Uma consciência
de pensar qual é a atitude que eu quero ou que eu consigo ter, mesmo que seja com muito esforço, que vai me levar a um ponto que me favorece, que me traz benefícios. Então, nesse exemplo, não me sinto bem e eu sei que a atividade física libera uma série de coisas dentro do meu organismo que vai promover saúde e bem-estar. E que depois que eu fizer, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas de caminhada, corrida, cada um escolhe a sua prática, eu vou estar muito cansado. Todos nós ficamos muito cansados. Mesmo que tenha uma agitação interna, mas o corpo cansa. E se a gente tomar um banho e descansar? Nesse período, poderíamos ter feito outras escolhas que iriam nos levar a consequências mais severas. Dado a quantidade de agressões, de mortes, de desordem que nós estamos vivenciando. Porque quando um cenário se complica, aquilo que de fato sustenta cada um de nós é o que vem à tona. Então, se eu tenho uma atitude interna de retidão, de um olhar para o meu semelhante com valores, com educação, com ética, mesmo que uma situação adversa se coloque, eu tenho princípios que me norteiam e que vão atuar me favorecendo para que eu não cometa atos como consequências danosas. Um exemplo, aumentou o índice de roubo. Quantos de nós que temos dentro do nosso coração que, mesmo que eu chegue numa situação extrema, eu vou pedir ajuda, mas eu não vou tomar nada do outro? Uma coisa é quando eu digo isso como uma zona de conforto, e outra coisa é quando eu vivencio uma situação e que ainda assim eu não cometo um ato desse. Então, não julgando e nem entrando numa questão de moralidade, mas o texto vai dizer que a porta larga vai ser tudo aquilo que a gente entende agora como comum, mas não significa que é bom. Entre os adultos, de novo é uma escolha, mas parece inadmissível os adultos se reunirem se não for regado álcool. Eu insisto nesse tema porque a partir da bebida em excesso, grandes catástrofes são acometidas dentro do lar. As maiores agressões são feitas fora de um estado natural em que o indivíduo apresenta a cólera, a raiva e a falta de limite consigo mesmo, extrapolando todo aquele mal-estar no outro. E aí as pessoas se reúnem e é o que você vai trazer para a gente beber? Porque os adultos, tudo bem, passou dos 18, pode beber. Ótimo. Ah, mas você pode ir de Uber, porque aí você não dirige e não põe ninguém em risco. Ok. Mas por que as pessoas não podem simplesmente sentar e conversar e poder rir, se divertir, brincar sem o álcool? Por que quando alguém se reúne, é quase que uma competição, quem bebe mais ou que demora mais para cair? As crianças estão naquele ambiente, porque muitas vezes isso é feito dentro da nossa casa. E as mulheres, que até um pouco tempo, e eu não estou dizendo aqui de uma questão de escolha do masculino e do feminino, mas havia uma postura que as mulheres eram mais contidas e que agora elas também se permitem. Então o homem se permite, a mulher se permite e está tudo bem. E o filho? Porque se ele ainda tem 3, 5, 7, 12 anos, ele não pode entrar nessa mesma mesa. Quem olha? Ah, mas tem sempre alguém que fica de fora e faz isso. Ok, mas esses pais vão embora. E quantas brigas existem dentro do carro, e quantas discussões existem dentro de casa, e quantas coisas são quebradas dentro de casa, que nós poderíamos evitar se nós tivéssemos uma escolha mais assertiva. É muito diferente numa ocasião se brindar para quem gosta com uma champanhe, com um vinho, que também pode ser, eu sou muito fã de Guaraná Zero. Pode ser com Guaraná Zero. E ainda assim, o Guaraná Zero, eu vou falar que vai entrar na porta larga, porque segundo a nutricionista, eu vou permitir, você está com sede, você toma água, você tem que tomar Guaraná Zero, não. Olha, você está com sede, você toma água de coco, porque a água de coco do coco que não é industrializada. Então, de um jeito ou de outro, mesmo que a gente vai melhorando as escolhas, ainda assim nós caímos na porta larga.
Ainda assim, nós sabemos que existem alimentos, por exemplo, industrializados, lotados de química, e existe uma regra básica para os nutricionistas: descasca mais e abre menos, desembrulha menos. É muito comum a gente chegar e já pedir uma comida pronta. É muito comum a gente pegar e colocar um nuggets. Ah, mas a gente faz na air fry, que não tem óleo. Ah, tá, mas o que tem no nuggets? Escolhas. E aí nós vamos tendo uma sociedade que adoece, que aí, em contraponto de todas essas más escolhas, escolhe tomar mais medicação. Ah, mas você está dizendo que a doença é uma escolha? É um sintoma de um mal-estar que chegou naquele ponto. Então, o quanto que também nessas medicações eu me automedico. E aí parece natural. Todo mundo usa alguma medicação, todo mundo tem algum problema. Mas você tem pressão alta? Você tem diabetes? Mas se você escolhe uma qualidade de vida, se você quer viver, que eu parto do princípio que se a gente quer viver, então eu preciso ter ações que promovam a longevidade. E não dizer que eu quero viver e contribuo para que eu diminua o meu estado de vida ou de vitalidade. Então, o quanto que é comum e porque todo mundo faz. Todo mundo faz, eu também faço, porque afinal de contas, ser diferente vai causar uma estranheza. Mas o que o texto fala? Se não formos diferentes, como nós vamos passar na porta estreita? E a porta estreita não é em relação ao outro. Essa porta estreita se dá pelas nossas escolhas, porque cada um sabe a dificuldade que tem. Então, uma pessoa, ela pode não ter uma dificuldade com o álcool, por exemplo, mas ela pode ter uma dificuldade alimentar. Ou ela pode ter uma dificuldade na postura, na conduta dela para com o outro. Ser uma pessoa que promove intriga, que é fofoqueira, que é maledicente. Então, ela pode não ter um vício físico, mas ela tem um vício moral. E aí também temos uma diferença, porque o vício moral é como se fosse um nível antes da gente ainda chegar nesse vício físico. Porque primeiro nós estamos na área do intangível e depois aquilo somatiza, aquilo materializa. Então, quantas vezes a gente tem uma má conduta, mas que não é expressa, eu não verbalizo, eu não manifesto, mas aquilo fica sendo cultivado dentro de mim e dali um tempo aquilo reverbera no meu corpo ou em ações que os meus filhos assumem por mim. E aí nós vamos dizer assim: ah, mas essa pessoa é tão boa? Como pode ser assim? O que o texto vai falar? Nós não somos um espírito ou um ser encarnado que vive uma experiência. A gente não vive só esse tempo, 40, 50, 100 anos. É um contínuo. Então, quanto que daquilo que eu já trago dentro de mim enquanto espírito imortal também direciona as minhas ações? E olhando numa parte maior, talvez aquilo que parece uma pequena vitória agora é algo grande e alcançado, porque em outras situações eu fiz aquilo repetidamente. Então, me lembro de uma passagem do Chico, que um indivíduo havia reencarnado e o propósito dele, aquela reencarnação, era não tirar a própria vida, porque ele já tinha feito isso várias vezes. Mas ele viveu uma vida muito difícil, né? Muito danosa. Se a gente olhar de fora, vai dizer, meu Deus, judiação. Mas ele precisou de toda uma estrutura para conseguir o grande intento, que era ir até o final, custe o que custar. Então, não dá para avaliar o que o outro está vivendo com aquilo que eu vivo. Mas nós podemos nos ajudar mutuamente, porque se uma mãe diz para o filho: meu Deus, menino, por que você está com esse cigarro na mão? Isso vai fazer mal para você. Eu olho para o meu filho e vejo que aquilo não é bom para ele. Como posso eu fazer isso comigo? É incongruente. Porque se eu observo um outro que eu amo e eu desejo o melhor para ele e digo que aquilo não é bom, por que eu faço isso comigo? Então também não é bom para mim. Não é bom para o filho que pode desenvolver esse ato, e também não é bom para aquele que pratica, porque traz uma série de consequências na área da saúde. Então, se eu amo aquele filho e vejo ele fazendo aquela ação e digo que não é bom, mas pratico, então eu estou disposta a ficar menos tempo com meu filho, porque eu estou olhando para a morte quando eu faço esse caminho.
Eu estou encurtando a minha vida. Então, qual é esse amor? E aqui só cabe uma reflexão. Como é esse amor quando eu digo que não consigo modificar nada em mim, mas digo que amo tanto o outro e não quero que aquele outro vivencie o que eu estou vivendo? Se você chega nesse consenso, então você precisa de ajuda. Porque não é possível eu dizer para minha filha, faça isso ou faça aquilo, dando um norte do que é melhor e não praticar comigo mesma. Que amor é esse? Porque o maior amor que nós temos é o da convivência. São os momentos que nós estamos juntos. Do abraço, do sorriso, daquelas brincadeiras que acontecem no ambiente que são eternas. De um olhar, de um cheiro, de coisas que aproximam o ser humano. Por que está tão difícil viver esse momento da pandemia? Porque nós estamos mais isolados. E sentimos falta do toque, do olhar, do cheiro, do calor. E isso é uma coisa que acontece no ambiente. Então, como eu posso dizer que amo e ter condutas que não favoreçam, que vão privar essas pessoas de uma convivência saudável? Então, Jesus deixa bem claro que o primeiro ato de amor é que a gente ama o próximo como a si mesmo. O primeiro ato de amor é aquele que eu atribuo a mim. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de ser extremamente prestativo. Não, deixa que eu faça, deixa que eu pego, deixa que eu levo, deixa isso, deixa aquilo, e negligencia o cuidado a si mesmo. E quanto mais o tempo vai passando, o nosso corpo físico ele vai cansando. Então, pensar em mobilidade, pensar em bem-estar, pensar em saúde, para que a gente possa viver quanto Deus nos permitir, da melhor maneira que a gente conseguir, já é olhar para a porta estreita. Porque eu vou ter que renunciar a outras coisas. Se você se coloca para fazer, porque não é congruente, congruente, eles não se combinam. Se eu for para balada agora e encher a cara e amanhã levantar, combinar com as pessoas, 7 horas da manhã para fazer um percurso de 10 quilômetros, eu posso até fazer, mas eu vou estar de ressaca, eu vou estar cansada, eu vou diminuir o ritmo, talvez eu nem levante para fazer, o meu corpo vai sentir demais. Agora, se eu quero fazer isso, eu vou dormir cedo. Eu vou ter uma alimentação que me favoreça. Eu vou pensar nessa quilometragem, qual é o tênis, com quem eu vou, se dá sol, se vai chover, que roupa eu vou colocar. Eu estou pensando em algo que me leva adiante. Ah, mas isso dá trabalho? Sim. Sim, porque nós estamos falando de uma consciência, de uma autorresponsabilidade daquilo que eu escolho e daquilo que eu sustento. Mas se é difícil olhar dessa maneira, tudo que a gente aprende dentro da doutrina, não é só a doutrina espírita. Qualquer lugar que a gente for falar de filosofia, de psicologia, de consciência, nós vamos falar de autoconhecimento. E aí, o quanto eu me conheço, o quanto eu faço e extrapolo o meu limite para ser aceito pelo outro, e o quanto eu sou capaz de ficar bem com o posicionamento que eu assumo dentro de mim, mesmo que o outro não compreenda, mas eu não tenho a necessidade de explicar. E nós vivemos numa sociedade adoecida. Como o outro me vê, onde eu fui, de que jeito que eu fiz, quem que falou, quem que curtiu, aqui brincando no início da nossa gravação, tá no mundo tão virtual que fiquei brincando aqui de like, de seguidor, porque virou isso. Agora, quantas pessoas que de fato estão na sua rede social que te conhecem, e se você tiver um mal-estar, uma dor de barriga, é capaz de te ajudar. Como dizia meu avô amigo, você pode contar no dedo, se você tiver uma mão cheia, você é a pessoa. Nós temos colegas, nós temos conhecidos, nós temos pessoas que nós podemos ter uma relação de network, uma boa relação e trocar nas nossas necessidades, mas que de fato vão estar com a gente quando a gente precisar mesmo. Quem são essas pessoas? E muitas se colocam como essenciais, altamente prestativa, mas não cuidam de si. Eu sinto muito para quem assume essa posição, porque a melhor maneira de eu prestar algo a alguém é estando muito bem. Então, uma mãe feliz que vai lá, faz a sua atividade, que tem um bom relacionamento, que tem as colegas com quem conversa, se fazem tricô, se tomam um chá, coisas que agregam. E tem a ver, às vezes as pessoas pensam, o que agrega é uma coisa de santidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Brinco, e as pessoas que têm mais convívio comigo, eu sou humana demais para ser tão angelitude, assim. Estou bem longe desse lugar de anjo, divina, muito humana, muito no mundo, aterrada aqui. Afinal de contas,
Eu estou encarnada e quero aproveitar esse momento. Mas eu posso ter uma conduta, uma retidão de moralidade com tudo que eu aprendi. E a máxima que norteia a vida de cada um de nós, ou deveria ser, é: não faça para o outro o que você não gostaria que o outro fizesse com você. Minha filha mais velha diz assim: se você briga e xinga com outra, você não pode esperar que aquela pessoa te abrace e te beije. E se você faz isso, você é tão superior e sublime que não se ofende com nada, eu sinto muito. Você precisa olhar para essa questão. Porque nós somos impactados pelo meio, pelo comportamento do outro, por aquilo que a gente está estruturando dentro de nós. Então, se eu quero ser acolhida, elogiada, ter um relacionamento harmonioso, eu preciso fazer a mesma coisa com a pessoa que chega até mim. Ser gentil com as pessoas, ter um olhar de respeito, seja para o que for. Algumas pessoas dizem que se sentem muito ofendidas quando alguém faz um elogio. A questão é como você acolhe isso e devolve. Como já ouvi de algumas pessoas de não querer se arrumar, e aqui eu não vou falar de arrumar no sentido de vaidade, de aceito, de presença, de se colocar para o mundo. É um atributo desse feminino, a beleza, o belo, as minúcias. O mundo ficaria mais bonito se cada um de nós assumíssemos essa postura, porque não há do que se esconder, a não ser daquilo que a gente não sustenta dentro de nós. Porque qualquer olhar pode ser sustentado se nós tivermos uma boa intenção interna dentro de nós. Então, quantas vezes a gente deixa de olhar para alguém que precisa de ajuda, e tanto faz se é uma mulher, tanto faz se é criança ou se é idoso, tanto faz. A gente disponibiliza o nosso tempo e aí é longe de qualquer câmera. Sabe aquele bem que você faz no silêncio, quando você empresta seu guarda-chuva e fala: pode levar? Quando você está andando pela rua e ao invés de falar: nossa, a pessoa é uma lerda na minha frente, você vai, pega o peso que está na mão dela e ajuda. Quando você para o teu carro, mesmo que não tenha nenhum farol, para que aquela pessoa passe, pequenos gestos que começam a verter de cada um de nós como natural. E isso vai levando a gente para um lugar diferenciado. Não sublime, melhor, nada disso. Diferenciado. Onde todo mundo está nervoso, eu respiro. Onde todo mundo vai beber e começa a discussão, opa, eu me abstenho. Nem que seja para ser pacificadora, mediadora de alguma coisa que possa dar ruim. Nem que eu pegue as crianças e leve cutucando. Quer dizer, em que momento tudo aquilo que a gente aprende a gente vai utilizar na vida, no cotidiano? Em tudo isso que a gente está vivendo, que horas a gente mantém essa perseverança, essa fé? A gente fala tanto: olha, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Eu já ouvi isso 1000 vezes. Então, esse vírus, essa pandemia, isso tudo que está acontecendo, não pode estar acontecendo sem que Deus permita. Se o homem ajudou, se isso tudo é consequência de várias coisas que a gente não pensou e só vai, faz, nunca imaginamos que ia chegar nesse ponto. A gente já imaginou muitos finais de mundo. A gente já morreu de tudo quanto é jeito. Bomba, ar, bolha, zumbi, míssil. A gente já morreu de tudo quanto é jeito. Os filmes mostram que a gente já acabou com o mundo. A gente nunca imaginou que é tão vírus, que é colocar cada um no lugar e que a economia ia parar. E nós vamos ter que retomar isso. Porque depois desse movimento, quando a gente voltar a uma rotina que não vai ser a rotina que a gente conhecia, mas vai ser o novo molde de tudo que a gente vivenciou, porque nada se perde. Isso tudo que a gente está aprendendo, como a gente está se virando, de alguma maneira vai facilitar, porque talvez a gente possa agora diminuir o trânsito, diminuir o tempo que a gente ficava no engarrafamento, porque a gente aprendeu que funciona falar online, que não tem nenhum problema a gente fazer aqui uma palestra, uma reunião, um atendimento, que a gente está conectado da mesma maneira, que nem sempre a gente vai precisar ficar ainda na rua. E então nós vamos trabalhar de uma outra maneira, talvez mais flexível, mais humano, mais compreensivo, porque todos nós vivenciamos isso agora. Agora, quanto isso tudo que está acontecendo, quando nós começarmos a retomar, estamos fazendo isso agora, de maneira gradativa, até percebendo o quanto é possível dar um passo adiante. Todas as consequências desse momento, todos esses desempregos, todos esses movimentos que aconteceram agora, tudo isso, a gente ainda vai se deparar. Porque para aqueles que mantiveram seus empregos ou tiveram uma redução salarial, ainda assim tem um almoço na mesa e está tudo bem.
Mas outras pessoas, morreram muitas pessoas nesses tempos de frio, porque eram pessoas, marinheiros de primeira viagem, morando na rua. Porque não são os moradores de ruas que a gente costumava olhar e rotular. Esse aí não se adequa a nada, está na rua. Pais de família, que não tem mais como pagar, não tinha mais como bancar um aluguel e pegar um pouco do recurso que tinha para comprar uma barraca que coubesse todo mundo, os utensílios que podiam levar, e é a primeira vez que moram na rua. E isso não sensibiliza a gente ainda. Então eu preciso ter uma escassez maior para entender que eu não posso usar o meu dinheiro comprando tudo que eu quero, o dinheiro que eu quero, porque vai faltar para alguém. Precisa ter uma coisa tão gritante e alarmante como aconteceu agora, para a gente começar a olhar e falar, nossa, porque antes era fácil esse julgamento. É bêbado, é drogado, tá ali, o que é isso aí? Ninguém quis. Agora a gente vê chefe de família com mulheres que trabalhavam de diaristas, que as crianças ficavam na creche e tinham um alimento, que agora não tem creche, não tem alimento, não tem trabalho de diarista, e muitas vezes era um outro trabalho que esse marido agora não pôde levar adiante, é uma família inteira, e ainda sem esse conjunto. E ainda assim, peraí, amor, não sei onde que vai ser, mas vamos arranjar um jeito, o pouco que tem, vamos... E ainda não sensibilizar, e ainda a gente continuar julgando, isso com certeza não é porta estreita. Se mesmo que você se sinta sublime, não, isso é porta larga. Porque tudo acontece com uma finalidade. Nós não poderíamos ser levados a um ponto desse se não fosse para abrandar o nosso coração, para perceber a nossa pequenez diante disso tudo. Indiferente da nossa classe social, o quanto isso impactou todo mundo, porque não morreu de Covid só quem não tinha dinheiro, ou só quem mora na periferia. Todo mundo morre. E não é ser uma família que todo mundo ali é ótimo, não. Isso foi para todos. Então, vai falar de tudo que a gente já vem trabalhando nas leis, um olhar mais igualitário. Algo que se expanda para todos. E se ainda assim nós estamos pensando, bom, se a pessoa perdeu o emprego, fazer o quê? Porque ele estudou. Que bom que você estudou. Que bom que você tem uma competência. E que bom que você vai colocar isso a favor da humanidade e vai ajudar a sociedade. Porque pode até ser que não vai impactar você diretamente, mas um dos seus vai ser impactado. Porque as pessoas precisam comer. As pessoas precisam morar. As pessoas têm necessidades básicas. E o ser humano tem dentro de si o desejo de viver. E faz de tudo para poder preservar a vida. Mesmo de uma forma incongruente, ceifando a qualidade dessa vida. Porque às vezes é tão difícil que a gente está espreitando que o álcool é uma maneira de amortecer essa mente e esquentar esse corpo para dormir. E algumas pessoas morreram disso, porque a hora que esfria, você não está agasalhado o suficiente. E se isso ainda não toca a nossa sociedade, então o que mais a gente vai precisar viver? O que mais a gente vai precisar espreitar para parar com isso de um achar que é melhor que o outro, que um é mais inteligente que o outro? Tá tudo bem se você tem uma capacidade maior do que a minha, tá tudo bem. Então usa, me ajuda meu filho, ajuda todo mundo. Porque se você tem uma inteligência para encontrar uma solução, que bom, põe a favor de todos. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Então, a porta larga não é só daquilo que eu escolho como vício, ou coisas que a gente sempre fala, tá mudando. Não. É tudo aquilo também que eu já tenho como competência e habilidade, que poderia favorecer toda essa porta larga, e fico achando ainda que é só meu. É que a gente brincava, a bola é minha, só eu jogo. Se eu não jogar, então acabou a brincadeira. Bom, se você tem uma condição melhor, então compete a você colaborar com todo mundo. Ou todos aqueles que você possa impactar, seja com sua riqueza, seja com sua habilidade intelectual, ou até a sua influência, dependendo do cargo que você exerce, as pessoas que você pode mobilizar, porque existem outras pessoas que necessitam de recursos. E não cabe aqui de novo julgamento. Mas a pessoa não importa. Lembra? Não fazer para o outro o que não gostaria que fizesse com a gente. Porque se eu tivesse numa condição que tivesse um emprego como uma diarista e 2 filhas, uma menor de idade ainda, que é minha responsabilidade, eu gostaria sim que alguém me estendesse a mão. E quando tocasse a campainha da casa dessa pessoa e falasse, a senhora tem um pacote de arroz, qualquer coisa, uma bolacha, eu me desse pelo menos ao trabalho de ouvir o que essa pessoa está falando, sem antes ter medo de ser assaltada, porque tem a porta ainda, você não precisa abrir de uma vez.
Então, quanto que a gente está disponível para ouvir essas pessoas que, tendo que voltar para casa e cuidar dos seus, se colocam para pedir para aqueles que eles vão num bar e falam: essa casa aqui é legal, acho que essa mulher aqui não está passando fome como eu. E ela pede. E ao invés de você ficar irritado quando você acontecer, não acredito que me tirou do cobertor. Agradece. Porque se você não tem essa atitude, a atitude chegou para você sem você ter que sair da sua casa para você exercer a caridade. É uma oportunidade que chega para você para pensar: peraí, acho que eu vou pegar uma mantinha aqui, porque se você tem uma boa casa, você não tem só uma mantinha. Porque quando a gente tem um cobertorzão do friozão, do menos frio, da mantinha da sala, da mantinha só no pé da leitura, a gente tem. Se a gente quer dar, é outra coisa. Aí é o poder do desapego e de acreditar que você tem condições e recursos suficientes para conseguir comprar de novo. É outra questão. Então, olhando para tudo isso, percebe que a porta estreita não é eu sou melhor do que você? Não. É o quanto dentro da minha verdade, dentro do meu mundo, eu consigo olhar no sentido de estreita, de melhorar aquilo que sou e aquilo que às vezes me vem como impulso e domar a mim mesma para ter uma atitude, um passo mais assertivo que favorece a mim, aos meus e a sociedade como um todo. É um convite de autoconhecimento. Então, é comum a gente ouvir: mas sabe, terapia é caro, trabalho em projetos de grupo é caro. O que é caro e o que é barato? Eu não bebo. Isso não me faz melhor, porque até pouco tempo também bebo. Mas fiz uma escolha. Quanto se gasta no engradado de qualquer coisa? Ninguém querendo cozinhar, todo mundo reclamando que está engordando. Quanto custa uma pizza, um iFood, sei lá, qualquer coisa? E se você simplesmente levar esse valor para algo que te ajude e não algo que vá te levando ainda para essa porta larga, não precisa ter mais dinheiro. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já vivi várias fases com o meu esposo que a gente teve que falar: bom, o que é prioridade? E dentro do que nós temos, o que nós vamos fazer agora para reorganizar a nossa vida e manter aquilo que de fato importa e aquilo que a gente se distraía com o mesmo valor? Escolha. Então talvez você possa escolher investir em você, principalmente se você é mãe, mais do que os filhos. Ao invés de fazer com que os filhos vão se cuidar, se nós, mulheres, mães, nos ajudarmos, como uma consequência natural, os nossos filhos são impactados por nós. Porque é a coisa mais deliciosa quando a gente conversa ou encontra uma mãe que é positiva, que aquele filho vem e ela envolve, ela brinca, seja o que for. Existe um poder, né? A gente tem uma técnica que a gente fala: o poder do ridículo. Sabe, de dançar desengonçada, de fazer caras e bocas, de adequar a linguagem aos nossos filhos, para poder criar um rapport, uma conexão com esses jovens e trazer eles para esse mundo. Mas para isso aqui tem que ser um ninho gostoso. Senão não vai abraçar, igual eu brinco com a menor, ficar de gostosinho, não vai ficar aqui. Porque se tudo eu for criticar, aquilo que eu não fizer em mim, exigir que o outro faça, a gente vai continuar nesse movimento de destruição, de solidão, e buscando recursos externos para lidar com uma coisa que compete a cada um de nós, que é esse autoconhecimento. Então, se você tem uma porta larga, e é fácil, como eu vou dizer, quando abre a porteira, a boiada vai. Eu gosto muito desse meu porque coisa de roça, né? Ensina muita coisa. A boiada vai. Mas quando você tem pura raça, ele vai aqui, ó, na coxinha. Tem valor. Então, o valor é o que a gente dá pra gente. É a gente que vai decidir o que vai fazer. As permissões, as concessões, somos nós que vamos dar. Hoje eu posso fazer. É uma exceção? Ok. Hoje eu vou? Ok. Mas se essa exceção foi segunda, terça, quinta, já está numa rotina. Às vezes a gente tem a exceção da exceção, porque sempre fazemos a mesma coisa. Então, se você quer viver uma vida, eu diria que isso aqui já é uma linguagem minha, que é uma vida maravilhosa, né? Uma vida com sucesso. Eu, Cris, defino isso como paz de espírito. Poder chegar na minha casa agora, brincar com as minhas meninas, poder ir lá brincar com meu marido, que eu adoro tirar onda com ele, porque ele é mais sério do que eu, mas poder brincar ali com ele e poder dormir em paz, porque ele está em harmonia na minha casa e eu não vou encontrar lá dentro violência, briga, maus tratos. Isso aí para mim já é vida. Tudo que é
ter matéria, enquanto a gente tiver saúde, a gente vai buscar, porque o trabalho é sempre. O trabalho existe sempre. Às vezes a gente está numa fase, né, com mais recurso, menos recurso, mas a saúde, se ela prevalece, a gente continua. Então, essa chama interna, se a gente diz que não cai uma plantinha sem que Deus permita, nada disso está acontecendo sem ter um motivo, mesmo que a gente não compreenda. Deus não permitiria tudo isso se nós não tivéssemos a capacidade agora já de transpor tudo isso de uma forma evolutiva, numa crescente, num aprendizado. Então, por mais difícil que isso esteja sendo, eu desejo que, mesmo nessas dificuldades, e todos nós enfrentamos, a gente consiga se fortalecer internamente, para que quando a gente possa voltar nessa convivência em sociedade, o nosso posicionamento mostra o que nós aprendemos e repetimos nesse tempo. E mesmo que essa porta estreita pareça tão distante, cada vez que eu vou diminuindo o meu campo de visão e tenho um foco, uma direção para aquilo que de fato eu quero e tem valor na minha vida, cada dia eu dou um passo mais perto. E quando a gente perceber, a gente já está muito perto dela. E talvez a permissão também de passar por essa porta estreita venha da gente, de saber que não chegamos ou não fizemos tudo o que a gente gostaria, mas a gente fez muito mais do que um dia acreditou que faria, e que a gente tenha mérito de dizer: não, eu vou passar, porque eu bati um bolão. Mesmo não acreditando, em determinado momento eu fui, quando eu vi, eu estou muito perto de dar um passo adiante. E isso é viver uma fase madura, adulta, assumindo o nosso papel. E os nossos filhos só podem agradecer tudo quando a gente se beneficia como ser humano, e eles são envolvidos por isso. Todas as pessoas agradecem, porque é uma delícia conviver com alguém que tem equilíbrio, e não é o tempo todo, mas na grande parte do tempo. Alegria, vontade de viver. E isso contagia o outro e faz com que a gente viva uma sociedade mais possível de olhar para a porta externa. Um beijo, até a próxima, e que Deus continue abençoando sempre os nossos lares e que juntos possamos dar as mãos uns aos outros para caminharmos com alegria. Beijo.